Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Nosso Bahia empatou ontem 0-0 ali com a equipe do Fluminense. O Bahia fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. O segundo tempo do Bahia, para mim, foi bem defensivamente. Achei que o time do Bahia marcou muito bem. Lógico que no final ali do jogo ali, por conta do cansaço, substituições, o Bahia deu uma caída muito grande. Mas a equipe do Bahia, para mim, foi muito sólida do primeiro tempo, ali do início do jogo até os 15 do segundo tempo. Teve chance de vencer? Teve. O problema é que a gente está tomando algumas decisões muito equivocadas, mas eu estou gostando muito. Só de eu ver o Marcos Vitor sendo a primeira opção do Rogério Ceni e não o Canu, para mim já está muito bom. Ontem a gente conseguiu ver alguns jogadores que estão voltando a jogar bola, que sabe como o Jean Lucas está voltando a jogar bem, o Ramos Mingo está voltando a jogar bem e outros jogadores. Vou falar um pouco sobre essa partida, mas antes, vamos ver o que foi que a bancada do Jogo Aberto falou sobre esse jogo aí, que foi um jogo muito bom entre o quarto e o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Já deixa o like, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos pro vídeo. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Muito bem, a gente segue no Campeonato Brasileiro agora, 0-0 para Fluminense e Bahia. No Flu, muitas reclamações com o trabalho do Zubeldia, os famosos resultados que não aparecem de maneira plena, e o Hulk em campo derrubou o Klaus. Um confronto direto na luta pelo G4 e o primeiro tempo deixou a desejar. Na única grande chance, Hulk dominou sozinho dentro da área, mas concluiu mal. Acho que o Fábio fez as duas defesas no primeiro tempo, não fez não? Pressionando. Ou eu assisti outro jogo? Eu acho que o Fábio fez as duas defesas no primeiro tempo. Tirou o gol. O camisa 7 também levou perigo nessa falta. Thiago Silva cabeceou rente à trave. O monstro, aliás, ficou apenas 23 minutos em campo. Entrou no lugar de Freitas aos 42 do primeiro tempo e saiu aos 17 do segundo, com um problema na coxa. A melhor chance dos visitantes foi nessa chegada com Jean Lucas. Fábio salvou. Soteldo obrigou Ronaldo a fazer boa defesa. Hulk não vivia uma noite feliz. Até derrubou o árbitro Rafael Marcos Vitor entrou na mente Foi dele. vaiado por parte da torcida ao ser substituído. Por supuesto que Claro que 3 partidas é um bom número para dar para um jogador ter consistência, mas não dá para julgar ou avaliar. E se ele vai entrar, é uma decisão minha. Germancano entrou no lugar dele e deixou Canóbio na cara do gol, mas o uruguaio parou em Ronaldo. Depois, os dois inverteram os papéis e Cano bateu fraco. No último ataque, Hércules arriscou, Ronaldo espalmou. A bola voltou para a área e Soteldo, de voleio, mandou para fora. Noite sem gols no Maracanã. Fizemos um jogo muito bom, coletivamente. Faltou no tramo final, como tu falou, a gente vinha tomando gol quase todo o jogo, que era o que a gente queria melhorar. Primeiro tempo acho que bem equilibrado, um jogo bem parelho realmente. Achei até que nós poderíamos ter feito mais no primeiro tempo. Esse foi o terceiro empate do Fluminense em 3 partidas oficiais desde o retorno da Copa do Mundo. 2 desses jogos foram aqui, no Maracanã. Sequência que fez a torcida ficar na bronca, principalmente com o técnico Luiz Zubeldia. Após o apito final, grande parte dos tricolores vaiou a equipe e xingou o técnico argentino. Se olharmos para os últimos 5 jogos, sim, perdemos muitos pontos. E é normal que venham as críticas. Mas se virmos apenas essa partida, fizemos de tudo para ganhar. Fluminense e Bahia ocupam a 4ª e a 5ª posição, respectivamente, separados por apenas 2 pontos. Chico Garcia, foi um 0-0 movimentado, porém, lógico, os gols não apareceram. Críticas para o Zubeldia, pelos empates, pelos resultados que não aparecem. E no Bahia parece que as coisas se acalmaram um pouco com o Rogério Ceni. O Rogério dá uma tranquilidade, mas assim,
veio do empate em casa de novo com o Corinthians, né? Tá ali no... É que a posição na tabela dos dois times poderiam indicar uma tranquilidade, só que é aquela coisa, né? Você gera expectativa, você vai querendo cada vez mais. Brasileiro. Então, e aí você já empata em casa com o Corinthians, aí vai, ok, joga um jogo fora de casa também, empata de novo, mas tá ali, quinto colocado. Agora, o Fluminense também tá sofrendo muitas restrições, né? O Hulk é um cara que pelo nome acaba jogando, perdeu um gol inacreditável ontem, a torcida tá pegando no pé, o John Kennedy não entra, o Canobi perdeu outro gol também. Foi um jogo movimentado, assim, mas muita incompetência na hora de finalizar. E assim, quarto e um quinto lugar tava bom, né, Renata? Eu fechava agora. Quando eu olho para essa realidade dos dois, eu fico pensando, gente, a barriga tá cheia. Meu Deus do céu. Mas ninguém percebe. Realmente, expectativa é algo que sempre existe no futebol e ela movimenta o assunto. Agora, Rona, do que você viu de janeiro até agora, qual das duas equipes te agrada mais? A do Bahia, do Ceni, ou o Fluminense do Subeldia? A do Bahia, do Rogério Ceni, me agradou muito mais no começo do ano aí, que a gente viu muita coisa boa, depois foi sendo eliminada, o Rogério começou a chorar, e o time começou a perder, sair fora eliminado. Então a do Zubeldia eu vejo com os olhos assim de promissor, até vou dizer, porque ele acabou de chegar o Hulk, acabou de chegar também o lateral que era o Arana, que era do Atlético. Então é uma equipe que ele tá montando ainda, o Canobi ficou machucado um tempo, o próprio Cano também machucou. Então, a torcida não está tendo a paciência devida aí, eu tô achando. Porque tem um time bom, o Hulk perdeu um gol que ele geralmente não perde também ontem, mas é uma equipe que espera-se mais, só que é o seguinte, esse tal de entrosamento não se compra em farmácia. Esse tal de entrosamento com os jogadores chegando, você não compra no mercado. É diferente, então você tem que ter paciência. E você tem um treinador que ele é atuante. Então, eu não sei porque estão reclamando tanto do Zubir. Daqui a pouco ele vai embora, vem um outro treinador aí e começa tudo de novo. Vocês querem isso mesmo? Pelo que eu vi do torcedor, vocês querem sofrer até o final do ano? É melhor esperar do que ficar sofrendo. Foi falado, eu particularmente, eu tô gostando muito do Bahia nessa volta da Copa do Mundo, né? Depois de um jogo ali, dos amistosos ali, que foi meio embaixo ali, aparentemente, esses dois jogos do Campeonato Brasileiro, a equipe jogou bastante. A gente só não ganhou do Corinthians porque a gente foi roubado e a gente teve muito azar, mas o Bahia jogou muita bola contra o Corinthians, né? O Bahia ali jogou muita bola, sufocou muito o Corinthians. E ontem, contra a equipe do Fluminense, para mim o Bahia também jogou muito a bola, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo ali foi mais defensivo, né? E outra coisa, a gente tá vendo vários jogadores voltar a jogar bola. E isso é importante, né? A gente podia ter iniciado o campeonato com 4 pontos. Infelizmente, a gente foi assaltado no domingo na Fonte Nova e a gente só conseguiu 2 pontos. Mas para mim, esses 2 pontos é muito bom. Os próximos 2 jogos é Vasco aqui e Chapecoense fora, né? Tem tudo aí pra gente conseguir 6 pontos e ir brigar lá em cima, entendeu? Só basta fazer o básico. A gente passou por Corinthians e Fluminense, que nunca é fácil. A gente poderia ter vencido o Corinthians, né? A gente conseguiu um ponto contra o Fluminense muito precioso e, para mim, muito importante. E o melhor que isso é que a gente tá vendo jogadores que estavam muito embaixo ali antes da Copa do Mundo, muito embaixo, voltar a jogar bola, como é o caso do Jean Lucas. Jean Lucas foi muito bem nesses 2 jogos aí que passou, né? Tanto contra o Corinthians, quanto ontem contra o Fluminense. Na minha opinião, o Jean Lucas foi muito bem, mostrou ali esforço para tentar, né? Ajudou muito na marcação o Jean Lucas, o Acevedo, né? Para mim, o Jean Lucas jogou muita bola esses 2 jogos, né? Então o cara tá voltando a jogar, um jogador que a gente necessita que volte a jogar bem, na minha opinião, porque é um cara que a gente precisa do futebol dele. E ele voltou a jogar bola aí. O Ramos Mingo, quando foi pra Copa, pra parada da Copa, o Mingo tava muito mal. Já era reserva ali, né? E o Ramos Mingo voltou muito bem depois dessa parada, né? Então teve jogadores que voltou muito bem, na minha opinião. O Nestor tá jogando bem. O Roman Gomes tá muito bem na lateral direita, entendeu? Ontem eu senti que o Juba ainda tá em transição ali, não tá aquele Juba que a gente conhece, né? Mas é um cara também que já voltou, em breve vai estar voando aí. Então, assim, eu tô gostando do Bahia nesses 2 últimos jogos. Eu acho que o Bahia tá indo pra cima, tá voltando a competir, né? Que era o que faltava no Bahia antes da Copa. Então parece que o Cadu e o Rogério entrou na mente de alguns jogadores. E melhor ainda, o Rogério mudou algumas opiniões dele. E isso é muito bom, ele mudou algumas decisões dele. Antigamente, quando não tinha ali o David Duarte ou o Ramos Mingo, a primeira opção do Canu, quem era? A primeira opção do Rogério Ceni, quem era? Canu.
Canu era a primeira opção do Rogério Ceni. Hoje a primeira opção do Rogério Ceni é o Marcos Vitor, que joga muita bola. Entendeu? Joga muita bola. Deu uma escorada ali no Caio Alexandre, tava pesado, tava deixando o meio campo pesado, por mais que tenha machucado, mas foi um cara também que já foi, tá ligado? O Everton Ribeiro não tá com esse mesmo ímpeto do ano passado. É um cara que entra no segundo tempo, faz algumas coisas ali, entendeu? Então o Rogério tá parando de teimosias, né? Tá parando de teimosias, já botou Alejo como titular, entendeu? Já botou o Willian José ali no banco também. Então assim, parece que é um cara... Parece que essa parada pra Copa, né, pegando o resumo desses 2 jogos e dos 2 amistosos, parece que o Rogério Ceni aprendeu alguma coisa, eu espero, e na minha opinião, o Bahia vem fazendo esses 2 jogos muito bem. Vai pegar agora uma sequência de 3 jogos, onde o Bahia dá pra somar ponto nos 3 times, que é Vasco, Chapecoense e Vitória. Dá pro Bahia fazer aí, né, no mínimo 7 pontos. Agora é só aguardar e ver como é que vai ser esse Bahia aí nos próximos 3 jogos. O Bahia que vai ficar agora mais de uma semana parado aí, só joga desse domingo ao outro. Mas, vamos lá, eu estou gostando muito do jeito que o Bahia tá voltando. Acho que o Bahia tá voltando com um futuro promissor pro resto da temporada, pra gente sair ali para, quem sabe, direto para a fase de grupo da Libertadores. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aqui, o que você está achando desse nosso Bahia. E até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.